oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais essa aula de sustentabilidade, comigo, a professora Carolina. Hoje a gente vai continuar com aquela temática de consciência negra, injustiça ambiental, sustentabilidade, tá bom? E quem está aqui me ajudando a passar esse conhecimento é a nossa intérprete de Libras, Ingrid. Seja bem-vinda, Ingrid. Que bom que Ingrid está aqui, né, para fazer essa tradução aí para a língua brasileira de sinais, tão importante para todos, né? E quem está aqui também para me auxiliar nessa aula, ajudar, deixar mais dinâmico, né? Essa aula de hoje é a nossa professora Vanessa. Olá, meu povo do oitavo ano, olá, professora Carol, olá, Ingrid. Estamos aqui, né, iniciando mais uma aula de sustentabilidade. Que legal, com um tema super importante da gente refletir, da gente entender, né, para que a gente possa transformar um pouquinho, né? E eu sempre gosto de puxar a sardinha para a questão da história, né? É interessante a gente entender, fazer esse resgate histórico aí, para que a gente possa ter uma interpretação mais, vamos dizer, ampliada, né? Claro. Desse contexto todo aí e o que reflete na nossa sociedade atualmente, certo? Então, sempre digo, história é poder também. É poder. E é tão legal essa disciplina de sustentabilidade, porque ela é uma disciplina multi, né? Ela envolve história, ela envolve geografia, ciências. Então, tá tudo ali, né, conectado, né? E de jeito nenhum que a gente pode deixar de adicionar aqui, né, Exato. professora, essa parte da história que é tão importante, principalmente com esse tema, né? Consciência negra, justiça ambiental e sustentabilidade aí, um tema bem bacana da gente falar sobre, porque precisa ser falado, né? Então, vamos começar, prof? Vamos. A sustentabilidade dialoga com todas as disciplinas, né? Exatamente. É muito importante porque amplia esse nosso olhar, né? Além da gente trabalhar as questões aqui, né, da esfera ambiental, dos nossos recursos naturais, a gente também pode ter esse olhar, né, mais sensível, mais amplo para a nossa sociedade, para o nosso contexto social. Então, ela é bem completa, viu? É muito completa, perfeito, prof. Então vamos lá. Na última aula a gente parou aí nessa pergunta importante, tá? Então, pergunta não, né? É uma afirmação, né? E o questionamento aí é da menininha ali, né? Ela fica pensando sobre essa afirmação, né? Então vamos lá. As periferias brasileiras são um exemplo notável de como o racismo ambiental se desenrola. E aí, na última aula, a gente ficou pensando sobre isso, né? Então, as periferias brasileiras, exemplo notável de como o racismo ambiental se desenrola. Aí, gente, entramos, né, na parte de injustiça ambiental, né? Então, olha só, lixo para todo lado, né? Estamos observando aí nessa foto um local bem sujo, né? Cheio de lixo, tá? Temos aí também as construções nos morros, né? Construções com alto risco de deslizamento de terra na época de chuva, né? Então, outra injustiça ambiental, né? Por quê? Porque a população que mora, né, nos morros, né, e que vivem em casas que estão construídas em locais perigosos, né, em locais que podem vir a deslizar, né, a ter deslizamento de terra numa eventual chuva, uma chuva mais forte, tempestade e tudo mais, é a população negra, né? Então, injustiça ambiental aí também. E lixões, né? Inclusive, né, professora, a maioria das pessoas que trabalham nos lixões são de origem negra, né? Então, para a gente ver, eu queria que a professora Vanessa retomasse um pouquinho do que ela estava falando na última aula, aquela questão, professora, da periferia ser, né, o lugar das pessoas negras, né? O porquê disso historicamente? Exatamente, né? A gente sabe que diante da nossa história, né, principalmente e essencialmente com essa população negra, ela tem cicatrizes, né? O que a gente tanto fala aí das dívidas históricas, justamente, né? Porque a população negra foi trazida, né, para cá e eles não estavam, pareciam que os colonizadores chegaram lá na África e eles estavam à espera, né? Quando a gente fala sempre
trazidos para cá, mas eles foram arrancados, né, do seu próprio território. Muitas vezes ali eram reinos, né, que foram destruídos ali, trazidos pelo tráfico negreiro, né, pelos navios negreiros, de uma forma desumana, né? Os negros ali não eram nem reconhecidos como seres humanos, né, eram apenas propriedades e vieram, né, trazidos dessa forma tão massacrante, né, violenta, agressiva, para trabalhar nas lavouras aqui, né, inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar. E o que é que ocorreu, né? Todo esse processo aí de exploração, mais de 300 anos de escravidão, né? Uma cultura escravocrata, né, que se tinha muito aqui no nosso país, deixou marcas, deixou cicatrizes, né? E por isso que a gente fala da questão de se reparar essa história, olhar, né, esse ponto aí da escravidão e ver o que é que reflete hoje, quando a gente está falando de preconceito, de segregação racial, né? A gente permeia muito dentro da nossa sociedade, né, essa questão da miscigenação, como se a gente vivesse o mito, né, da democracia racial, como se tudo fosse igual, fosse democrático para todos. E a gente sabe que não, né, que essa população negra é a que mais sofre diante dessa marca aí, né, dessa cicatriz histórica que a gente tem com essa população. Porque se aboliu a escravidão, né, não existe mais escravidão no país, mas deixaram essas marcas, porque esses negros libertos, eles não foram incluídos socialmente, né, para que eles pudessem ascender socialmente, né, para que eles pudessem ter condições de vida digna, né, de ser tratado como seres humanos. E aí, não tendo essa inclusão social dessa parte da população, eles acabaram ficando à margem da sociedade, né? E aí, muito processo da periferia, né, dessa marginalização, porque eles não estão na centralidade, né, de direitos, de inclusão, de acesso da nossa sociedade. E de ambiente físico também, né? De ambiente físico também, e acabam ficando na parte mais periférica. Então, por isso que a gente trabalha tanto, né, e traz esse ponto aí para que a gente chame atenção, reflita, porque de fato, né, a gente tem essa cicatriz, a gente tem essa dívida histórica e é preciso se reparar. Houve-se avanços, sim, né, dos movimentos aí sociais, o movimento negro, né, que coloca tão em pauta essas questões, mas é importante, né, a gente olhar. E não só isso, né, porque a gente tem sempre esse olhar, né, para essa sociedade escravocrata, para esse contexto da escravidão, que é importante a gente pontuar, mas também a gente precisa trazer outras narrativas, né, porque nossa cultura, nossa identidade cultural brasileira, ela é carregada pela diversidade e riqueza que é a cultura negra, né? Na nossa culinária está impregnado aí da questão da cultura negra. A gente tem manifestações de música, né, que são aí o nosso samba, o próprio frevo, né? Tudo isso tem uma carga, capoeira tem uma carga aí dessa cultura negra. Então é importante que a gente traga isso e valorize, reconheça a importância, né, o legado que essa população negra deixa, né, na nossa cultura. E sempre também lembrar, né, esse olhar aí para os reflexos que permeiam até hoje, que é a questão do racismo, né, do preconceito, que a gente tem que combater, né? Esse problema aí do racismo tem que ser combatido diariamente no nosso cotidiano. Não dá mais para a gente admitir preconceitos, né, com essa questão racial, não dá. A gente precisa, de fato, ser combativo mesmo, fazer das nossas ações diárias, né, praticar aí o antirracismo, né? Mesmo nós aqui, né, eu, professora Carol, que não somos pessoas negras, né, não temos esse lugar de fala, mas a gente chega junto, porque a gente precisa também aprender, a gente precisa também ser combativo, né, com essa situação. E não é porque eu não sou negra que eu não posso também me inteirar, né, me envolver com essa causa. Então, é justamente isso que a gente quer aqui trazer para refletir
e a gente junto construir uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, mais inclusiva. Por isso que é importante, quando a gente fala aqui também do processo das ações afirmativas, políticas públicas que foram sendo construídas, colocadas dentro da nossa sociedade para que a gente possa fazer essa reparação, que é só a partir daí, o Estado tem esse poder de trazer políticas públicas para que essas populações sejam incluídas nas universidades, ocupem lugares de liderança, que tenham representatividade na política, tudo isso é importante. Então, é essa questão que a gente sempre está batendo na tecla, né, professora Carol? Demais. E essa questão que a professora Vanessa levantou agora, né, de nem eu nem ela sermos negra, né, na cor e tudo mais, mas nada impede que a gente influencie pessoas próximas de nós, né, contra o racismo, né, e esclareça a mente dessas pessoas, né. Quem estiver próximo a gente que não tem esse esclarecimento, a gente pode, né, fazer esse serviço de passar, né, para a pessoa, olha, gente, isso aqui é assim, assim, assado, né, não está certo isso aqui. E como professoras que somos, né, educadoras, é importante também que a gente faça sempre esse serviço de passar para quem quer que seja, né, professora? Sim, porque exatamente. eu acho que a nossa profissão, ela vai muito além dali, dentro de sala de aula, né? A gente sabe disso, não é isso, prof? Então, vamos seguir aqui com essas injustiças ambientais, né, que ocorrem aí com a maior parte das pessoas de raça negra, né? Então, as áreas urbanas que não são atendidas por saneamento básico, tudo isso passa por tudo que a professora Vanessa falou ali, a questão da periferia, né? A questão dos negros terem que sair dos centros, né? Para organizarem as suas comunidades mais distantes, né? Porque eles eram marginalizados, né? Ou seja, colocados à margem da sociedade, né? Não poderiam estar ali convivendo com os brancos, né? Então, essa questão de não ter saneamento básico passa por isso, né? E como eles não tinham direito a nada, não tinham voz na sociedade, né? Vão construindo as casas do jeito que pode e ainda hoje é assim, né? Mas por outras razões também, não só questão de raça, mas questões financeiras, né? De cunho educacional também, né? A pessoa não teve acesso à educação, acesso a um emprego bom, né? Estão desempregadas, a maioria, então não tem onde se estabelecer, às vezes sai da zona rural ou sai de outras capitais, vão para as capitais maiores, né? E ali você encontra também dificuldade, porque o custo de vida também é mais elevado, você não consegue manter aquilo, então tem que ir, né, para as periferias da cidade, não é, professora? E com essa questão, né, que a gente estava colocando de se aboliu a escravidão, mas não deu, os negros ficaram à própria sorte, né? Não deram condições dignas para a sobrevivência. Então, eles acabaram se agrupando, né, nas favelas e muitas vezes precisando, né, se submeter a trabalhos exploratórios, né? Sim. Então, tudo isso é reflexo ainda. Em troca, né? às vezes, por um prato de comida, né, professora? Exatamente, para sobreviver, né? Então, é uma coisa que reflete, a gente vê assim, aconteceu lá atrás, né, século XIX, que aboliu a escravidão. Não tem nada a ver mais, não, Não tem nada a ver, mas não, tem gente, sim. tem sim. É, e não, o período que se houve, né? É uma cultura escravocrata aqui na nossa sociedade e deixa marcas, sim, muitas marcas. Herança, né? Vai passando de pai para filho, né? Aquela Exato. vida e aquela... A questão da juventude negra também, né? Aí morta, muitas vezes também nos presídios, tudo isso são reflexos, né? A gente acha que não, fica ali, parece que meio que velado, escondido, mas não. Isso é muito nítido, muito claro. Que existe uma estrutura de racismo, por isso que a gente fala do racismo estrutural. E ele está na estrutura da nossa sociedade e está impregnado em todas as esferas, né, das instituições, sejam elas nas instituições políticas, nas empresas, nas escolas, né, por isso que tem que ser um combate diário. Então, reforçando aqui, nossas práticas, elas têm que ser antirracistas.
racistas. E quando a gente está falando, né, está se colocando muito aqui a questão da negritude, né, desse processo aí de escravidão com a população negra, mas também a gente precisa incluir as comunidades, né, os povos indígenas, que também sofrem com esse racismo ambiental. Né? Exatamente, né? A gente vai chegar neles. Exato, porque diante dessa crise também ambiental que a gente vive, né, do enfraquecimento de políticas ambientais que a gente vem aí sofrendo nos últimos anos, quem sofre, né, muitas vezes é essa população negra periférica, né, que fica que tem, né, essas péssimas condições aí, e a questão também dos povos indígenas, né, que também sofrem com o desmatamento, com as queimadas, as comunidades ribeirinhas também que precisam, né, desses nossos recursos e que estão diferente, né, de injustiça ambiental, né, professora? Diferente do que a gente vive nos centros urbanos, Exatamente. E a gente fala tanto, né, aqui nas aulas de sustentabilidade, a questão aí do agronegócio, né, o quanto o agronegócio é um processo, muitas vezes, ali de devastação, né, de exploração dos nossos recursos naturais, pensando o desenvolvimento econômico, né, mas acaba esquecendo o que de fato a gente precisa, que é preservar os nossos recursos naturais. E é para a gente sobreviver, né, nesse momento presente, assim como garantir para as próximas gerações. Então, é importante que a gente faça essa reflexão e também até dessa palavra, né, desenvolvimento, porque a gente coloca tanto, né, desenvolver, mas que desenvolvimento é esse, né? Como esse desenvolvimento nos afeta essas comunidades? Porque acaba esse prefixo aí, né, acaba você trazendo uma ação contrária ao envolvimento, né, com as questões do meio ambiente, com as questões humanas. Exatamente, né? Porque é mais visível assim para essas pessoas que colocam o desenvolvimento para acontecer. Eles enxergam mais a questão econômica, Isso. não é? O centro, né, dos centros urbanos, né, onde está a parte comercial e tudo mais, né? Mas o restante da população também é importante, né? Então precisa ser pensado tudo isso, tá? Por isso que eu gosto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eles realmente tem metas para cada parte da sociedade, cada atividade, cada parte que está sofrendo com alguma coisa, né? Seja ambiental, né? De energia sustentável e tudo mais. Então, e como tudo está interligado, e a gente sempre fala aqui que somos natureza e tudo, não adiantava a gente só olhar para a questão do meio ambiente. Claro. É importantíssimo, mas se a gente esquece o ser humano, que também precisa daquele recurso, e se a gente esquece um setor que é tão importante para uma nação, para um país, que é a economia. Então, é importante que a gente... E a economia só roda se o ser humano estiver bem saudável, né? Para poder exercer também, né? Exatamente. As atividades todas econômicas. E toda a questão de miséria, de pobreza que a gente vê, né, assolando aí pelo mundo todo, está relacionado com a questão de distribuição de renda mais igualitária, né? Que é uma questão econômica aí de se pensar, né, nessa questão da justiça social, né, de diminuir essa questão aí de desigualdade social. Até porque se você pensa, né, professora, que se uma pessoa ela tem acesso, né, a um emprego decente, que ela consiga sustentar a família, né? Então, ela já melhora a vida dela, ela já passa a morar em outro lugar. E talvez esse outro lugar que ela more já tenha saneamento básico, por exemplo. Então, já tira a família de uma situação ali, né, de risco, por exemplo, porque pode ficar doente, e aí já vem a questão da saúde pública e tudo mais. Vê como uma coisa vai levando a outra, né? E eu estava vendo, né, uns dias atrás, que o saneamento básico, ele é um fator ali essencial para uma pessoa viver dignamente. Com certeza. Porque quando a gente está falando de saneamento básico, né, professora Carol, a gente está falando do abastecimento de água, né? A gente está falando da coleta, né, seletiva, justamente. Então, tudo isso... Da drenagem urbana, exato. Então, se uma pessoa não tem acesso a um saneamento básico, né, de qualidade,
é difícil, viu, sobreviver, porque aí é o que acaba acontecendo, né? A questão dos lixões, os esgotos céu aberto, né? E isso vai causando problemas de saúde, né? Porque isso não só afeta diretamente na água que consome, na poluição ambiental que dá, mas também diretamente a saúde humana, né? Que vai consumir aquela água e, consequentemente, né, vai trazer doenças e tudo mais. Enfim, além da poluição que a gente fala tanto aqui, né? A gente já teve aulas aqui falando da poluição hídrica e tudo mais. Então, quem de fato não está incluído, né, a um acesso de qualidade a esses pontos aí que são direitos, né, basilares, né, básicos nossos, acaba ficando realmente no déficit, né? Deficiente de ter acesso a essas questões de qualidade, e aí a gente não consegue avançar em uma sociedade mais digna, mais justa, né, mais igualitária aí, e é o que a gente almeja, né, para a gente viver bem. Está ainda no campo das ideias, mas na luta, né, no conhecimento, que também conhecer é poder, a gente consegue avançar muito, né? E a gente também correr atrás, né? A gente exercer a nossa cidadania. Nossa cidadania, exatamente. E aí, né, já que a gente está nesse assunto de saneamento básico, vamos ver um videozinho. Ele é curtinho, né? A história é a seguinte desse vídeo. Eu vou contar por quê. Porque eu vou narrar o que é que está se passando nos balõezinhos de conversa entre um professor e um estudante, tá? O estudante, ele acorda cedinho, vai no banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. E aí, ele se pergunta, né? Para onde é que vai tudo isso, né? Então, ele vai conversar com o professor, tá certo? Então, vamos lá. Vou começar o vídeo e vou lendo os balõezinhos, tá certo? E aí, Ingrid vai fazendo a tradução para Lucas, tá? Vamos lá. Então, o menininho tá aí dormindo. Aí, lá vai ele pro banheiro, né? Fazer as necessidades. E ele se pergunta, para onde vai tudo isso, né? Deu descarga. Aí, ele vai pensar assim, ó. Eita, para onde é que tá indo isso e tudo mais? Fica na dúvida e fala, já sei, vou perguntar pro meu professor. Aí, olá, professor, você pode me explicar o que acontece com toda a sujeira que produzimos? Aí o professor, claro, vamos lá, vamos ver o ciclo completo do saneamento básico. Aí, olha só, primeira etapa, a água impura de rios e lagos é direcionada para a estação de tratamento e lá vai ser enviada às casas. A água é bombeada para as casas em quantidade suficiente para a higiene e alimentação das pessoas. Esse esgoto produzido nas casas é coletado e transportado por canos subterrâneos para evitar o contágio de doenças. Tá entendendo até agora? O professor perguntou. Aí ele, tô sim, tô anotando tudo, né? Os tópicos mais importantes. Vamos continuar então. A quarta etapa. A coleta de lixo faz parte também do programa de saneamento básico para evitar a contaminação dos cursos d'água. A água da chuva vai penetrar através das grades de esgoto que impedem que objetos sólidos se misturem lá, né? Então, na sexta etapa, aquele esgoto vai ser devolvido ao rio para passar pela estação de tratamento de esgoto, onde vai ser purificado novamente. E aí começa tudo de novo. Então, gente, a questão é a seguinte, ó. A gente tira do rio, né? Aquele rio pode estar poluído ou não, mas passando por uma estação de tratamento de água, o que acontece? Vai ser levada até as casas essa água pura, ao invés da pessoa ir lá no rio e tirar diretamente, né, professora? Porque se ela tiver esse acesso a saneamento básico, ela não vai até o rio que está próximo à sua casa, pegar um balde e encher com aquela água suja, né? Não, vai acontecer o quê? Vai passar por uma estação de tratamento antes e chegar na casa dela, na torneira ali, a água limpa, né? Essa é a questão toda. E aí, o esgoto ele vai retornar como? Através também de encanamentos, mas dessa vez, em vez de voltar para uma estação de tratamento de água, vai diretamente para a estação de tratamento de esgoto, para que aquela água seja tratada antes de ser lançada novamente nos mananciais, nos rios das nossas, né, cidades e tudo mais. É importante, né, professora, ter esse saneamento. Tá vendo aí essa conexão toda, né, entre estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, coleta seletiva de lixo para evitar que aquele rio seja poluído, a drenagem urbana para que aquela água de chuva escoa toda para os túneis subterrâneos, né, e tudo mais. Importantíssimo. É importantíssimo. E também um outro ponto que a gente pode destacar é a questão até de pessoas que sobrevivem, né?
tiram suas próprias rendas ali, né? Claro. Comunidades ribeirinhas que utilizam aquela água não só para sobreviver em relação de alimento, né? Mas também de fonte de renda. Muita gente pesca ali para vender. Então, veja, se você pesca numa água poluída, onde, né, os bichos ali também estão poluídos, a gente vê até noticiários, né, de pessoas que comeram peixes e tudo mais que estavam ali, né, com alguma contaminação. E é devido ao quê? Né? É devido ao quê? E pode causar até morte, né? Causa problemas na nossa saúde, pode causar morte, ocasionar, né, aí, e é devido a essa questão da poluição. Então, a gente pode também fazer nossa parte, né? Não jogar os nossos resíduos aí, ao céu aberto. Se a gente está com algum resíduo ali, guarda na mochila, guarda na bolsa. Quando encontrar uma lixeira, joga corretamente. Às vezes é um plásticozinho, né, de chiclete, aí você, isso aqui não vai fazer diferença não. Faz, gente. Você joga na rua, aquilo ali quando chove, vai tudinho pra drenagem ali, né? E aí a água não desce, começa a inundar e a gente depois não sabe por quê, né, prof? Exatamente. Vamos nos despedir, prof? Estamos encerrando sim. nossa aula hoje. Aula massa, passou rapidinho. Um beijo, minha gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.